Dentro do ponto. Quarta-feira é o nosso momento hipertexto, e aqui diz o seguinte: você conhece a história de Pedro cortando a orelha de Malco, não é mesmo? Lá em João 18:10. Você também deve se lembrar daquele episódio em que Tiago e João, ao perceberem a rejeição dos samaritanos, perguntaram, abre aspas, Senhor, quer que mandemos descer o fogo do céu para os consumir? Fecha aspas. Lucas 9:54. Em ambas as situações, qual foram as reações de Jesus? Abre aspas. Guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Fecha aspas. João 18:11. Abre aspas. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo, abre mais uma aspa, vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Fecha todas as aspas. Lucas 9:55. Agora vamos ser honestos. Eu e você faríamos a mesma coisa que os discípulos fizeram, ou até pior. Imagina nós brasileiros, abre aspas, que não levamos desaforo para casa, fecha aspas, que somos passionais e que mal conseguimos discutir uma ideia sem levar para o lado pessoal. Sinceramente, eu consigo entender Pedro, Tiago e João. Acontece que eles não são o nosso modelo. Nosso modelo é Cristo. O problema é que nos falta o Espírito de Cristo enquanto nos sobra da nossa própria natureza falida. Pense a respeito disso e compare suas ações com os textos a seguir. Segundo Reis, capítulo 1, que foi o capítulo que a gente já leu na lição de terça. Gênesis 19, de 1 a 29. Eu vou pegar aqui pra gente ler. E aqui diz o seguinte: E vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra, e disse, Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. Eles disseram, não antes na rua passaremos a noite. Disseram, não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa. E fez-lhe banquete, cozeu bolos, sem levedura e comeram. Antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló e disseram-lhe, onde estão os homens que aqui te vieram essa noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vô-las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram, sai daí. Disseram mais, como estrangeiro esse indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló, tens mais alguém aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas, todos quantos têm nessa cidade, tira-os fora deste lugar. Porque nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e de suas 2 filhas,
Sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e o puseram para fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse: Ora não, meu senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me atrapalhe este mal e eu morra. Até o 29. Continuando aqui, no 20. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá. Não é pequena? Para que minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui tenho-te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te e escapa-te para ali, porque nada poderei fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que a fumaça da terra subia, como de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derrubando daquelas cidades em que Ló habitara. O próximo texto é Apocalipse 20, versículo 9, que diz o seguinte: E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu o fogo do céu e os devorou. O próximo texto é Mateus 10, 14 a 16, que diz: E se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, e inofensivo como as pombas. E o capítulo 12, versículo 14 a 21. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, então apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. E por último, Filipenses, capítulo 2, versículo de 1 a 8. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esses foram os textos aqui do texto base, e aqui tem duas perguntas. A primeira é:
Qual é a relação das passagens com os textos-chave? Lucas 9, 43 e 56, da lição dessa semana. E a segunda é: alguém bem disse que Jesus não precisa de defensores, mas sim de testemunhas. O que isso significa para você e para a igreja? E embaixo tem a rede semântica, né, que tem uma palavra e a gente vai tirando setinhas de palavras derivadas ali dessa palavra-chave. Eu vou ler para ficar melhor, está escrito. Rede semântica é como um mapa mental composto por palavras e conceitos relacionados entre si e formados a partir de um elemento-chave. Veja o exemplo e faça o seu. Em classe, observe como as redes são diferentes quanto o número de pessoas presentes. E esse é o lance. Cada rede representa aquilo que faz sentido para cada pessoa. Então aqui tem um exemplo. E no exemplo a palavra é exemplo. E aí a pessoa puxa uma setinha onde está escrito tipo, outra escrito ideal, outra segurança, outra algo a seguir e outra guia. E aí você pensa em que outras palavras você consegue tirar da palavra exemplo. Essa foi a lição do dia. Não se esqueça de se inscrever no canal do Outro Ponto Podcast no YouTube, seguir a gente no Spotify, no Instagram e outras plataformas. Compartilhe esse conteúdo com algum amigo que você acha que vai gostar e até amanhã.